19, revisões da vida. Os dois amigos desencarnados ignoravam como definir a estupefação que os empolgara. Fantine, desarvorado, recordou-se num átimo da casa rústica que possuía na praia e, sem pestanejar, convidou Evelina a tomarem juntos o carro acolhedor na poltrona traseira. Amargas conclusões passaram a dominá-lo. Então, aquela era a jovem a que tanta vez reportava a senhora Serpa, Vera Celina, sua própria filha. O automóvel começou a deslizar e lágrimas grossas lhe molhavam a face. A companheira, como a reconfortá-lo sem palavras, segurou-lhe a mão num gesto de carinho. Percebia-lhe a dor de pai. Ele fitou-a pelo véu de pranto e disse apenas: "Entende como sofro?" "Acalme-se", sussurrou Evelina, compassiva. "Somos agora mais irmãos." Transcorridos alguns momentos sobre a arrancada, os ocupantes da frente iniciaram a troca de impressões quanto a banalidades da marcha, até que um e outro assinalaram mentalmente a influência dos acompanhantes invisíveis. Lembrando-se às súbitas de Evelina, a rival arriscou uma alegação. "Caio, às vezes cismo, indagando de mim mesma, se você não é um apaixonado pela memória de sua esposa. Eu? Era só o que faltava. Sempre ouço em torno dela as melhores referências. Não era má. E você não tem saudades? Não a sente no coração?" Caio riu-se e disse: "Não tenho vocação para conviver com os mortos. Não digo isso. Quero falar de sua mágoa natural ao perdê-la. Você sabe que Evelina estava morta para mim muito antes de que o médico lhe atestasse o óbito." Ô, gente, olha aqui, para que a gente possa se situar e entender, né? O que acontece? O Caio mais a Evelina, lá no capítulo passado, eles estavam saindo, né? Eles iam... Até fala o lugar lá, mas eu não me lembro. Então, eles estavam saindo. Então, o que aconteceu? Evelina e Ernesto estão no banco de trás do carro, né? E eles estão ali conversando entre si e eles estão ouvindo, né? E de vez em quando passa-lhes impressões, intuições, e eles fazem determinadas perguntas, né? Um ao outro, perguntas essas que os desencarnados estão perguntando, na verdade, né? E aí eles começam, então, essa discussão entre si, né? Então, eu quero chamar a primeira atenção de vocês, para na hora que eu for lendo, vocês também vai perceber, não só por esse capítulo, mas pelos capítulos anteriores, o seguinte, nós sabemos que a gente continua, né? A vida continua de onde nós paramos. E a gente precisa entender e partir do pressuposto, e é por isso que a gente sempre fala, que não é porque o outro desencarnou que ele vai virar de uma certa forma santo, né? Ou seja, não, agora fulano tem que colocar ele dentro de um oratório. E não é porque o outro desencarnou que os que estão aqui muitas das vezes vão mudar. Vão ter um conceito diferente daquilo que eles tiveram. Porque a vida continua do ponto que parou. Então veja bem, quando no capítulo passado, que Evelina chega na casa dela, né, ela toma aquele choque, né? Mesmo sabendo de tudo que o Caio fez com ela durante a encarnação dela, de já ter um caso extraconjugal, mesmo assim ela veio, né? Ela veio, queria se apresentar, ou pelo menos ele não ia vê-la, mas ela queria deixar uma boa impressão, né? Ela se ajeitou toda, então ela veio na ilusão que ela iria encontrar um ambiente diferenciado.
E aí é que vem a nossa consciência. Não é porque a Evelina desencarnou que o Caio mudou, né? Ele continuou fazendo as mesmas coisas que ele já fazia quando a Evelina estava aqui, né? Estava com ele na Terra. Então, por isso que a gente precisa entender, para que a gente não sofra. E isso serve não só para o desencarne, mas para o nosso dia a dia. As pessoas não mudam num estalar de dedo, né? As pessoas precisam que determinadas coisas aconteçam para que elas possam então adquirir consciência e a partir dessa consciência ponderar o certo e o errado dentro dos princípios de cada um e o querer a mudança, né? Abranger um conhecimento de uma forma e entender que as coisas às vezes não são pelos esses caminhos tortuosos, né? E a Evelina fica triste e chora, mas é de uma certa forma por falta de entendimento. Porque se ela já viesse, né, com o pensamento de a vida continua e provavelmente ele vai estar lá com outra, quando ela encontrou com ele, talvez o choque não seria tão grande. Tá? E da mesma forma vocês vão ver aqui o Ernesto. Não é porque ele desencarnou que a esposa mudou em relação ao que sentia por ele, sobre o conceito que tinha dele e a filha também. A gente sabe que muitas vezes pode acontecer por um susto, por um remorso, seja lá o que, a pessoa mudar aquele conceito. Mas lá no fundo, né, lá no íntimo, o conceito é um só. E hora mais ou hora menos, isso vem à tona. Então, a gente precisa ter essa aceitação. Fulano desencarnou hoje, como que ele era? Ele era uma pessoa que não tinha. Primeiro uma pessoa, vamos aí para o caso dos ateus. Não acreditava em Deus, etc, achava que a vida terminou e etc. Então, assim, vai demorar um tempo para que ele entenda tudo aquilo. Porque ele vai continuar dessa forma, com esses mesmos conceitos, com esses mesmos pensamentos. Fulano era rude, fulano era ignorante, fulano era egoísta. Ele vai continuar da mesma forma, rude, ignorante, egoísta. Porque nós vamos continuar de onde nós paramos. Até que tenhamos um despertar de consciência. E aí sim a gente vai mudar. Tá? Em muitas ocasiões, surpreendo-me ao analisar-lhe o retrato. Aquela fisionomia doce, aqueles olhos grandes e tristes. Impossível que não houvesse casado por amor. Sim, casei-me por amor. No entanto, a vida tem as suas sequências. Primeiro a paixão e muitas vezes depois o desinteresse. Mas você pode precisar do motivo pelo qual se desencantou? Então a Vera está perguntando para o Caio, né? Quais são os motivos que você desencantou de Evelina? E ela está bem atrás ouvindo, né? Você quer saber? Sim. Bem, guardava a ambição de ser pai. Evelina, porém, era fraca, doente. Creio que carregava taras de família. Enquanto não abortou, não lhe vi os defeitos. Entretanto, depois que se revelou enferma e incapaz, o laço do casamento se fez, para mim, pesado demais. Nos últimos tempos da vida, era mulher rezadeira e chorona. Ao fim de risada franca, o remédio era inventar viagens para estar com você. Então ele disse, né, que a Evelina ele queria constituir uma família. A Evelina não foi capaz de dar a ele o que ele queria, então de uma certa forma ele a descartou. E a válvula de escape dele era o quê? Marcar viagens para que pudesse sair com essa Vera. A senhora desencarnada apoiava-se mais fortemente em Ernesto, buscando escora para suportar com denodos semelhantes irreverências. Vera, dando a ideia de quem não desejava descambar para o desrespeito, desviou o rumo da conversação perguntando: Caio,
Não poderemos, por nossa vez, sonhar com uma casa enriquecida de filhos? Ele lançou-lhe rápido, mas expressivo olhar, furtado ao volante, e contestou: depende. Depende de quê? Quanto a casar, sei que nos casaremos, mas pense, velho. Negócio de criar filhos não é brincadeira. A saúde de sua mãe não me encoraja. Aquelas manias, aquelas crises. Qual se fora sacudido pelos pensamentos do sogro desencarnado, ao se lhe projetarem na mente, partindo da retaguarda, Serpa contrapôs. Então, depois dessas considerações do Caio, o Ernesto, intuiu a perguntar para Vera: que me diz de seu pai? A jovem perspicaz lembrou-se imediatamente de que o genitor encontrara a morte em condições idênticas às da senhora Serpa, mas temendo falar nisso, mentiu com intenção, asseverando: meu pai era homem robusto, de saúde impecável, sempre moço. Passava para muita gente como sendo meu irmão. Que lhe teria marcado o fim? Operou-se de umas verrugas sem importância e não teve o cuidado precioso. Antes da cicatrização perfeita, começou a cavucar no jardim. Cortou-se e adquiriu a infecção que o levou. Tétano? Isso mesmo. Mentira pura, né? Psiquicamente, como era ele? Um homem muito inteligente e às vezes folgazão qual você mesmo, embora tomasse a vida muito a sério. Compreendo que ele terá tido por você uma afeição toda especial, filha única. Engana-se. Meu pai, de certo, que me estimava, mas era corretor de muitas atividades, ocupadíssimo, quase sem tempo para casa, a não ser a criatura providencial do ponto de vista econômico que se esmerava para que o dinheiro não nos faltasse. Como pai, não me lembro de algum dia que se sentasse ao meu lado para ouvir-me ou aconselhar-me em assuntos do coração. E nos meus casos de menina, bem que necessitei, mas não dispunha de uma hora ou outra para isso? Pelo menos era o que dizia. Nunca pude contar-lhe nem mesmo os meus problemas de colégio. Fantine escutava, acusando-se humilhado, abatido, a confessar para si próprio que daria quanto lhe fosse possível a fim de voltar atrás, de modo a ser para a filha o pai afetuoso e vigilante que não buscava ser. Então, olha aqui, gente, aquilo que eu disse, Um dia todas as verdades vêm à tona, Por mais que às vezes você não diga a um familiar seu, às vezes tenta mascarar alguma coisa, mas um dia todas as verdades vêm. Porque aquilo que é verdadeiro, aquilo que está lá dentro, no íntimo de cada um, uma hora vai ser colocado para fora. E vocês viram, eles estão escutando tudo isso. Viram como o equilíbrio é importante para que um ente querido nosso possa estar na Terra? Por isso que às vezes a gente fala, olha, determinadas situações que estão acontecendo dentro da sua casa, às vezes até com a não aceitação, não é ambiente propício para que seu ente venha visitar. Porque às vezes eles vão encontrar situações que eles não vão conseguir lidar com elas, porque é difícil. Para quem não tem entendimento, já de antemão já pegar para poder ouvir determinadas coisas, pelo menos aquilo que não sabia ou não tinha conhecimento, é um impacto. Por isso a gente fala o seguinte: muitas das vezes depende do ambiente daqui e de lá. As duas partes precisam ter pelo menos uma aceitação, precisa pelo menos estar estável, o ambiente precisa estar favorável. Da mesma coisa, vocês em desdobramento. Se vocês se desdobram, às vezes, e visualizar um estado não tão bom de um ente, como que volta? Volta pior.
Então, para voltar pior, é melhor que não aconteça, né? Porque se até aqui pelo menos um lado está estabilizado, está seguindo, não vamos atrapalhar esse lado, vamos cuidar do outro lado para que ele possa se restabelecer e esse encontro, que seja por desdobramento ou seja com o ente querido vindo até nós, possa acontecer. Então são essas coisas que a gente tem que se ater. Porque vai acontecer coisas, muitas das vezes, que pode desequilibrar o outro, né? E isso nem sempre é bom. Então, vamos lá. O diálogo, porém, prosseguiu. Certamente, em compensação, você contou com o carinho materno. Também não. Desde cedo percebi que minha mãe é irritadiça, desanimada, gosta de estar só. E conquanto não me negue atenção, até hoje manda que eu me decida em tudo por mim mesmo. Ela e seu pai viviam bem? Nada disso. Minha mãe, aos meus olhos, sempre pareceu tolerar meu pai, sem amá-lo, embora se esforçasse diante dele para mostrar o contrário. O infeliz chegava a perceber? Tornou Caio galhofando. Acredito que não. Como explica você a perturbação da velha depois que ele se foi? Não será isso a dor de perdê-lo? Duvido. Assim que meu pai morreu, ela foi tomada de terrível transformação, como se o odiasse às ocultas. Queimou-lhe os objetos de estima, quebrou-lhe o relógio de bolso, rasgou-lhe os retratos. Imagine, nem orações quis fazer por ele. E foi piorando, piorando. Agora, é como sabemos, recusa tratamento, isola-se, fala sozinha, ri e chora, lamenta-se e ameaça o silêncio e a sombra, julgando ver e ouvir os mortos. Estranha situação. Embora confortado pela simpatia de Evelina, Ernesto dava curso às lágrimas, guardava os apontamentos da filha, qual se a desconhecesse até então. Verdade que não fora homem de explosões afetivas, entretanto, nem de leve supunha fosse esse detestado no lar. Teria a jovem razão? Por que se teriam alterado as faculdades mentais de Elisa? Que haveria ocorrido naquele longo pedaço de ausência? Enquanto os dois desencarnados se identificavam sob rigorosa análise naquele retrospecto, esvaiu-se o tempo, e o carro fez parada no ponto terminal. A casa singela, docemente iluminada dentro da noite. Excitado, mas cauteloso, Fantini instalou Evelina em sítio vizinho, de vez que assim como sucedera com ela própria. Expressou o desejo de consultar a sós o ambiente doméstico, ou seja, né? Olha, Evelina, você fica aqui, nesse sítio vizinho, que eu vou até lá ver como está o ambiente. Depois disso, decidiria quanto à viabilidade de colocá-la na rota familiar. A posição de Vera, junto de Serpa, não lhes encorajava de imediato um avanço a dois. Evelina concordou. Aproveitaria o ensejo para orar, refletir. Fantino, emocionado, penetrou o reduto que lhe falava tão alto à memória. Na sala, tudo como deixara. A mesa e as cadeiras surradas, que ele mesmo trouxera da residência da Vila Mariana, os apetrechos de pesca, o armário de louça velha, os quadros humildes a penderem das paredes. Registrou em pranto de comoção o calor de outro tempo. A pequena distância enxergava o dormitório da filha, em que ela e o advogado se entregavam à animada conversação. Mas ali, a 2 passos rente a ele, quase tateava o aposento em que tantas vezes repousara ao lado da companheira, aspirando às aragens marinhas. O relógio marcava alguns minutos além das 9 da noite. Que surpreenderia por trás da porta cerrada? Indagava inquieto. Elise doente, desanimada? Rememorou as lições recolhidas de amigos na moradia espiritual, de que chegava refeito para facear quaisquer surpresas.
e orou. Pediu forças à divina providência. Queria rever a esposa, com distinção e dignidade. As alegações da filha no automóvel ditavam-lhe prudência, atenção. Achava-se ali não para queixar-se, e sim para agradecer, ajudar, querer bem. Ansiava servir. Com essa disposição, transpôs o limiar e encontrou dentro da câmara que conhecia em todos os escaninhos. Jamais faria ideia do quadro que se lhe abriu de imediata visão. Elisa descansava, o corpo magro, o rosto mais profundamente vincado de rugas e os cabelos mais grisalhos. No entanto, junto dela, estirava-se um homem desencarnado. Então, ou seja, quando ele adentra o quarto, da ex-companheira terrena, ele vê ela naquela situação bem mais deplorável de quando ele a deixou, de quando ele desencarnou, e ainda por si encontrava-se ali junto dela um ser, uma figura desencarnada, Então, um possível obsessor por aí. Aquele mesmo sobre o qual atirar aí. Aquele que Ernesto atirou, lá atrás, enciumado da esposa, estava ali obsediando. Quanto tempo, que esse senhor está aí sem socorro? Aí a gente faz a reflexão e um lapso temporal muito grande. Porque se já tem 2 anos do desencarne do Ernesto, e o Ernesto atirou contra ele ainda quando moço, e Ernesto desencarna com a aparência de 60 e poucos anos, quanto tempo esse ser está sem socorro? Então, por isso que cada caso é um caso. Provavelmente, ele deve de estar aí há mais de 40 anos sem socorro. Procurando uma porta aberta para obsediar, para fazer aquilo que no momento ele tem vontade, ele anseia em fazer. Tantos anos antes, ao desvairar-se pelo ciúme, estacou aterrado num átimo, recordou a última caçada que empreendera, entregando uma equipe de 3 companheiros, e no qual adquirira o remorso e o sofrimento que lhe havia acompanhado grande parte da vida. Sim, aquele homem, sem corpo físico, era Dedé, o colega de sua meninice, o melhor, Desidério dos Santos, o assassinado, cuja sombra supunha ele haver removido para sempre da própria casa. Acusou-se ralado de arrependimento, transido de angústia. Como arrostar o adversário a injúria no próprio tálamo? Fantine chorava para dentro de si, ralado de desespero. Motivos ponderosos tinha Ribas, um instrutor, delongando-lhe a volta. Horas antes, descobrira na filha a rival de Evelina, e ali diante dele, ao pé de Elisa, se estendia o inimigo triunfante dominador. Aguentaria com êxito os desafios que a vida lhe propunha depois da morte? De certo, rentearia por fim com o homem que não suportava. Ambos desencarnados se defrontariam agora. Quais estavam, tais quais eram. Diligenciou Fantine a serenar-se e estugou um passado adiante. O antagonista, em silêncio, deitou-lhe um olhar sarcástico, ostentando a tranquilidade de quem se sabia num momento esperado, mas com estupefação para ele, Ernesto, a esposa notou-lhe a presença e desferiu o grito terrível. É aquele negócio, Uma hora a conta, de uma certa forma, chega, e aqui não é conta, mas um enfrentamento. Olha Ernesto aí frente a frente daquele que um dia ele tirou a vida, de que um dia ele assassinou. E a ex-companheira oscilando aí, tendo uma percepção e conseguindo visualizar.
E ela grita, né? Maldito, maldito, rugiu ela positivamente obsidiada. Na penumbra do quarto que o luar filtrado pela vidraça fracamente iluminava. Fora daqui, tinhoso. Fora daqui, assassino. Assassino. Socorro, Dedé. Socorro. Leva este infame para fora. Sai, Ernesto. Sai, matador. Entre mentes, Caio e Vera invadiram a peça terrificados. Fez-se luz forte. A jovem acercou-se da genitora que bradava impropérios, segurando a própria cabeça entre as mãos num esgar de espanto e tentou consolá-la. Mãezinha, que há? Estamos aqui. Não precisa temer. Ah, minha filha. A enferma soluçou. É seu pai, aquele infeliz. Agarrou-se à moça, qual criança assustada, e esticou o clamor, dando à serpa a impressão de uma alienada mental, no mais fundo desequilíbrio. Ou seja, né? A grande maioria das coisas que ela falava, jogava para fora, nada mais era do que o obsessor, de uma certa forma, trabalhando e intuindo para que ela tivesse esse comportamento, tá? Seu pai está aqui, aquele canalha, não quero vê-la. Defenda-me pelo amor de Deus. Voltemos para São Paulo hoje mesmo. Tire-me daqui. Dos olhos tristes de Ernesto, o pranto jorrou em maré de angústia. Tantas vezes acariciava projetos de reencontro. Tantas vezes imaginara-se pássaro distante do ninho, faminto de repouso na úsnea tépida. Entretanto, chegava até ali na condição do hóspede indesejável, abominado pelos seus. Então, nós vamos fazer uma consideração também no seguinte. Olha a situação em que Ernesto encontra a família. Aquela que ele tão almejava encontrar, passou-se 2 anos para que pudesse vir e encontra uma situação dessa, né? A ponto dele se sentir indesejado, como ele mesmo disse aqui. Então, vamos trazer, né, para a nossa realidade, para aquilo que a gente fala de equilíbrio dentro de casa. Então, às vezes, o seu ente vem para uma visita e às vezes ele vai até tem um ambiente ali que ele é querido naquele ambiente. Mas, às vezes, encontra uma confusão tão grande, um desequilíbrio tão grande dentro de casa, que a hora que retornarem ao mundo espiritual, dificilmente ou tão cedo vão querer aqui retornar. É a mesma coisa de que, vamos supor, né? Agora fim de ano é típico, né? Vamos supor que a gente sai das nossas casas e vamos aí para uma ceia na casa de um familiar. Aí chega-se lá, muita briga, muita confusão, muita baderna, e tem ali seres espirituais visitando, né? E tem nós também ali. Quando nós retornamos à nossa casa, o ambiente que nós encontramos na outra casa foi tão ruim que o que a gente fala? Nossa, tão cedo eu não volto lá. E ano que vem não precisa me chamar porque eu não vou. Né? Não é assim que a gente faz? Não é aquele sentimento de repulsa, né, que a gente tem? Né? Às vezes o ambiente não te é afim. Então ele fala, tão cedo eu não passo por ali. Né? É igual a gente. Tá aqui. Então veja o ambiente que eles estão, provavelmente, né? Primeiro que eles tiveram aí essa decepção, né? Então dificilmente tão cedo, né, vão externar essa vontade de voltar e vão criar mais forças e vão querer permanecer aonde eles estão, né? Ou seja, não vão poder aí fugir, né, da realidade. Elisa implorou. A conturbada esposa, que trazia as faculdades psíquicas desordenadas, não lhe obrigava a figura espiritual, depois que a luz mais viva se derramou no ambiente. No entanto, lhe assinalava a voz comovida e firme a repetir suplicante. Elisa, Elisa, ouve.
eu sempre te amei. Estabeleceu-se a conversação entre os dois, sem que a filha e o namorado conseguissem ouvir senão metade. Cala-te, infame. Recuso uma afeição que sempre detestei. Por que te alterastes assim? Sou hoje livre para dizer o que me vem à cabeça. Mas, quando juntos, eu era escrava algemada ao Senhor. Entretanto, sempre afirmaste que me querias bem. Sempre te desprezei, isso sim. Ó meu Deus! Quem fala em Deus? Um assassino? Por que tanta crueldade? Dedé me falou que não passa de um matador. Nessa altura do diálogo, fundamente estranho para os dois ouvintes reencarnados, ou seja, né? Quem estava nessa conversação era a mãe da Evelina com o Ernesto, né? E os dois estavam lá sem saber o que estava acontecendo. Nessa altura do diálogo, fundamente estranho para os dois ouvintes reencarnados, que o acompanhavam pelo meio, Serpa inquietou-se e, confessando-se incomodado ante o delírio da enferma, passou a esquadrinhar a casa em busca de medicação que lhe sedasse os nervos. O entendimento, contudo, entre a obsediada e o marido prosseguiu sem pausa. Ouve, Elisa, mendigou Fantina em prantos. Não nego haver cometido grandes erros, mas, invariavelmente por tua causa, pelo extremado apego ao teu carinho. Balela, gargalhou a interlocutora entre a ironia e a demência. Desde que arrastasse Dedé, passei a gostar dele. A qualquer momento a que vinhas em casa, isso acontecia sempre para infelicidade nossa, porque vivíamos junto aqui, antes de tua morte, e vivemos juntos depois. Olha este quarto. Dedé está no lugar onde sempre esteve. Semelhantes declarações foram suplementadas de informe sobre as quais pede a caridade se faça silêncio. Ernesto chorava, ao passo que defronte dele o adversário desencarnado sorria escarnecedor. Nesse inteirim, o advogado surgiu trazendo a injeção calmante com que Vera socorreu a doente agitada. Daí a instantes, a senhora Fantina tirou o seu travesseiro desfigurada, abatida. E justamente quando Ernesto transpunha a porta em retirada, Desidério dos Santos, o inimigo, saltou do leito em que jazia parado e tomou-lhe a frente, desferindo brados terríveis. E assim nós encerramos, né, o capítulo 19. Então, gente, veja bem, nós continuamos, recapitulando, né? Nós continuamos de onde nós paramos. As verdades sempre vão aparecer. Não adianta mascarar um sentimento pós-desencarno. A gente mascara, né, enquanto a gente está no corpo físico. A gente mascara para outros encarnados como nós. Mas a gente não consegue mascarar para a espiritualidade, a gente não consegue mascarar para Deus e muito menos aos nossos entes. Então, a gente tem que pensar muito quando a gente começa a brigar por herança, a falar determinadas coisas que vai desequilibrar, né, um ambiente da casa. Porque tudo isso, principalmente aos recém-desencarnados, vão atingi-los em cheio. Porque eles ficam no primeiro momento, até que isso aqui aconteça, eles ficam no primeiro momento querendo se recuperar, querendo se equilibrar para vir à Terra. Ou então para ver os entes de lá de alguma forma, né? E aí chegam e encontram um ambiente desse, né? Atinge-os com certeza. Lógico que lá na frente, quando estiverem bem equilibrados, bem firmes, essas coisas não vão mais surtir efeito, né? Mas precisa-se de um equilíbrio muito grande para que esse efeito não venha, né, a desequilibrá-lo. Então, enquanto isso não aconteça, né, a gente tem que pensar muito no ambiente que a gente tem dentro de um lar. Né? A gente tem que procurar curar aquilo que às vezes está doendo dentro da gente. Se desencarnou e tem a desavença, igual eu sempre falo aqui, procure resolver isso.
Resolva, perdoa, esqueça, né? Vai fazer um ato generoso para que você possa anular um mal feito seu, porque não é uma parte, geralmente, que é uma parte muito ruim, né? O outro, embora a gente sabe que existem problemas familiares em que existem pais aí terríveis, né? Mas que nós possamos enxergar nesses pais algo ainda de bom, que nós possamos enxergar neles que eles podem e devem, né, atingir a capacidade de melhorar, de arrepender-se, de seguir em paz apesar de tudo. Porque quando o ambiente não é bom, tende-se a repelir-se, tende-se a não querer passar por ali, pelo menos por enquanto, né? Então, o que acontece nessas situações, igual eu disse, é o que acontece conosco. Aquele ambiente que não nos é afim, a gente ali não permanece. Não, aqui não dá pra mim, não vou ficar. Não gosto desse ambiente. E muitas das vezes não é só em questão de discussão, não, né? Às vezes você vai no ambiente e você fala assim, nossa senhora, não gosto de lá não. Aquelas músicas que tocam lá, umas músicas esquisitas, né? Umas coisas que não vai do meu gosto, então eu não vou. Né? Então é questão de afinidade. Né? Então que nós possamos pensar nos nossos entes sempre da melhor maneira, resolvendo da melhor forma que a gente puder resolver, né? Seja coração em forma de conversa, seja exercitando o perdão nessas orações, né? E principalmente, a gente cuidando aí do nosso crescimento, né? A gente precisa, durante o nosso caminhar, a gente precisa desculpar-se todos, perdoar-se todos, mas a gente precisa se retratar. A gente, com nós mesmos, né? Nós precisamos crescer, porque daí sim a gente anula esses atos, equilibra, né, os polos e a gente então avança. Alguma dúvida, gente?